Mais uma vez, te louvamos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém, igreja? Estão ouvindo bem? Obrigada, amor. Meu técnico. Graças a Deus. Obrigada, queridos. Obrigada mais uma vez pelo presente. Vou falar para vocês hoje, o assunto é: nosso Deus é um Deus de processo. E a gente percebe muitas vezes, eu percebo isso na minha própria vida, que a gente às vezes não tem paciência de esperar os processos de Deus, não é verdade? Às vezes a gente já quer chegar principalmente o meu perfil. O meu perfil, gente, é uma coisa de louco, porque eu sou focada no resultado. Então, qual é a dificuldade? É uma benção, porque sempre qualquer coisa que me dão na mão para fazer, vão ver resultado, porque eu vou fazer, eu vou entregar. Então, isso é uma benção. O que não é tão benção, que é uma área de melhoria, que eu sou tratada todos os dias, né? Porque eu já quero chegar logo no resultado. Aí, para esperar, dar um passo atrás e entender o processo que Deus está querendo me ensinar, me mostrar, acaba não sendo tão facinho assim. E como a gente percebe muitas coisas na igreja também acontecendo isso, então eu resolvi falar sobre isso, tá? Então, o nosso Deus de processo, e hoje você vai perceber que tudo na nossa vida, vocês já perceberam que tudo na nossa vida é um processo? Tudo tem um processo, até para nascer, né, gente? Não nasce assim de um dia para o outro, você espera 9 meses, e durante esses 9 meses a criança vai sendo gerada, ali cada dia tem uma coisinha acontecendo. A Dani, agora que vai ser avó já, está acompanhando bem de pertinho isso, né? Aquele bebezinho sendo gerado, cada coisinha, cada dia tem uma situação nova, um cíliozinho a mais, uma unha se formando, é a coisa mais linda do mundo, né? Esse processo. Não é de um dia para o outro. E o processo, muitas vezes, é difícil, ele é doloroso. E quando entendemos que ele é parte essencial, é a maneira que Deus usa para nos fazer crescer, nos fazer amadurecer, a gente começa a ficar um pouquinho mais tranquilo, conforme está lá em Filipenses, se o André puder propor, 1:6, por favor, André. Eu esqueço que agora nós temos uma TV ali, ó. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha que maravilhoso, gente. Estou convencido, então essa convicção nós precisamos ter no nosso coração, de que aquele que começou a boa obra em vocês, quem aqui está sendo trabalhado pelo Senhor? Amém? Então Deus começou a boa obra em cada um de vocês, Ele vai completar, Ele é fiel, Ele vai completar. Então tenhamos paciência, porque Ele vai completar essa obra em nós, e isso nos dá motivação para continuar. Amém? Então, Deus quer que nós cresçamos, como a gente viu, né? Mas para isso, precisamos passar por um processo de amadurecimento. Muitas vezes, você e eu, nós temos potencial. Quem tem potencial aqui? Para crescer. Amém. Mas não tem maturidade para que lhe seja dado. Às vezes, nós temos o potencial para o crescimento, mas nós não temos ainda a maturidade para receber. Entendeu? É como uma criança. Seu crescimento é inevitável, mas para alcançar maturidade existe um processo. Quem tem mais de um filho aqui sabe. Quem tem mais de um filho, você não dá as mesmas responsabilidades que você dá para o filho mais velho, para o mais novo. Não é verdade? E por que você não dá? Porque você não ama o mais novo e você dá mais as coisas para o mais velho? Não, é porque o mais velho tem condições de arcar com mais responsabilidade, ele é mais velho. Né? Não é porque você não ama mais um do que o outro. Por maturidade. Porque, entenda, como filhos, eles têm direito como filhos. Né? Até mesmo herança, mas é a maturidade que lhes dará acesso. Olha que maravilhosa essa frase, gente. Entenda, como filhos, eles terão direito, até mesmo herança, mas é a maturidade que lhes dará acesso. O Pio, em Curitiba, sempre usou um exemplo que eu vou usar agora, porque eu acho que fica muito claro para todo mundo isso.
Ele fala assim, ó, por direito, o seu filho, ainda menor de idade, ele pode receber um carro. De repente, o padrinho lá dá um carro para ele, um tio, o próprio avô dá um carro para ele. Mas ele é menor de idade, ele tem 16, 15, 16 anos. Então, ele tem o carro? Ele tem. Mas ele tem acesso àquele carro? Não, ele não pode dirigir ainda, ele não tem carteira, não está legalizado, então ele não tem maturidade. Né? Aí fica claro da gente entender. Ele só vai acessar isso, que já é direito dele. Pensem para nós isso, tá? Ele só vai acessar isso quando ele tiver maturidade. E mesma coisa conosco, mesma coisa acontece conosco. O Pai deseja derramar responsabilidade sobre cada um de nós aqui, sobre você, para que ele cresça e amadureça, para que possa ser fiel ao que ele lhe entregar, que é ser o melhor cristão, ser o melhor marido, ser uma melhor esposa, ser um melhor pai, uma melhor mãe, melhor funcionário, um melhor patrão. Tudo isso são processos, né? Mas para que isso aconteça, não fuja do processo. Não fuja do processo. Mais importante, não se distraia no meio dele, não busque atalhos. Amém? O processo muitas vezes é difícil e doloroso, porque hoje, mais para nós, hoje em dia, porque nós estamos na era da internet. Então, tudo que a gente quer para ontem. Né? Tudo que a gente quer para ontem. A gente não tem mais paciência de pegar a semente, plantar a semente, cuidar dessa semente, regar essa semente, esperar essa semente crescer para ela começar a gerar fruto. Quem que faz isso hoje em dia, na era da internet? Hoje, se você esquenta comida, se esquenta no micro-ondas. Eu tenho micro-ondas em casa, mas eu particularmente não gosto. Eu raramente uso. Eu prefiro fazer a comida na panela de ferro. Claro que às vezes a gente não tem tempo, né? Mas eu não uso muito micro-ondas, não. Né? Mas, enfim, não vou falar sobre micro-ondas. Eu gosto da panelinha de ferro, ali com banha, vai fritando aquela carninha, bem devagarinho, né, Maurício? Bem devagarinho. E a coisa vai ficando muito mais saborosa, muito mais gostosa. O meu marido faz uma comida maravilhosa por causa disso. Toda a comida que ele faz é aquela coisa bem preparada, bem elaborada, com calma, com paciência, espera ficar bom, não apressa nada. E a coisa fica maravilhosa. Né? Imagine uma mulher grávida, né? A gente não pode pegar atalho, porque o atalho, a gente tem mania de pegar atalho. A gente quer que a coisa aconteça rápido. Não está acontecendo. Não está acontecendo, então eu vou pegar uns atalhos aqui, eu vou dar um jeito nessa situação. Só que o atalho, além de atrasar o processo de Deus em nossa vida, porque você acha que Deus não está vendo que nós estamos tentando atrapalhar Ele? Né? Eu acho que Ele olha lá e fica dizendo, minha filha, olha lá, a Dani está querendo pegar um atalho ali, olha lá. Não, Dani, calma, não pega o atalho. Está aqui tentando pegar o atalho. E aí, quando está tentando, Deus, o que Ele faz? Cruza os braços, Ele fala, deixa, vai. Aí a gente fica ali gastando energia, se desgastando e se frustrando muitas vezes. Porque não era aquilo que Deus tinha para você. Deus tem o processo para você. E o processo para amadurecer é tempo. Tempo. Aí que vai acontecendo, nesse meio tempo, vão acontecendo a graça de Deus na nossa vida, de nos moldar para aquilo que Ele quer, como eu já li ali, para a gente ser um bom cristão, para a gente ser uma boa mãe, para ser um bom funcionário. Tudo isso depende, até para ser bom patrão, né, Sandro? Para ser um bom patrão precisa, está cheio de empresário aqui, glória a Deus por isso, precisa desse processo, para entender isso. Senão, a primeira caca, desculpa a palavra aqui, né, a primeira caca que um funcionário faz, se você não está preparado, você vai explodir com ela. Você vai gritar com ele, você vai tratar mal. Isso é um exemplo de bom cristão? Não. Então, precisa desse processo para ser tratado. É amor do Senhor pela nossa vida. Então, e por exemplo, na empresa também, né? Querendo apressar um cargo. Vamos supor, a Dani acabou de mudar, vou pegar a Dani de exemplo, porque isso é bem recente. A Dani acabou de ir para um cargo maior ali na empresa dela, na Bosch, onde ela trabalha. Né? Você acha que a Dani agora, trabalhando ali na Bosch, com esse novo cargo, ela está aprendendo um novo processo, é tudo novo, é uma nova área, então ela precisa adquirir novas habilidades, né?
ela precisa adquirir coisas novas para ela poder entregar aquilo que é pedido dela. Então, é um tempo de processo, de amadurecimento. Porque se ela não fizer isso, como é que ela vai chegar? Se ela dizer, não quero mais, eu não quero, já quero ir direto para o meu cargo, já quero assumir direto essa área aqui, e está tudo certo. O que vai acontecer? Ela pode chegar? Pode. Mas como que ela vai chegar? Preparada ou despreparada? Despreparada. Podem falar, gente, sejam livres. Despreparada, ela vai chegar despreparada. Então, para isso que servem os processos de Deus na nossa vida, para Ele nos preparar, nos capacitar, nos dar novas habilidades. Amém? A internet, então, nem se fala, né? Estava todo mundo com 4G, agora vem a 5G, que promete ser 100 vezes mais rápida. Não sei se é, porque eu não entendo dessa área, mas promete ser 100 vezes mais rápida. Então, o mundo está muito acelerado. Só que, gente, Deus não mudou. Só para informar, Deus não mudou, porque a própria palavra dele garante isso, né? Eu, o Senhor, não mudo, ele diz na palavra dele. Eu, o Senhor, não mudo. Então, Deus não mudou. Embora tenha toda essa tecnologia, essa correria desvairada atrás das coisas, Deus é o mesmo. E Ele faz as coisas do jeito dele, não faz as coisas do nosso jeito, e nem para nos agradar, muitas vezes. Antigamente, também, as mulheres tinham 15 filhos, né? Quem conhece na família? Eu tenho na família que teve mais de 15 filhos. Né? Bisavó, avó, tinha 15 filhos, e dava conta, gente. Hoje as mulheradas têm 2 no máximo, então todo mundo estafada. É ou não é verdade? Está todo mundo com o cabelo em pé, porque tem 2 filhos. Por que é isso? É isso aí, né, Rosilau? Né? Tendo muito trabalho, por quê? Nós não estamos sabendo semear. Nós precisamos aprender a semear. Queremos só colher e tudo para ontem. Queremos dar uma ajudinha para Deus. E nessa ajudinha para Deus, eu tenho uma história que eu conto muito em treinamento, essa história, eu já contei, acho que algumas meninas aqui já conhecem essa história. Vocês também já devem conhecer, mas eu vou repetir, porque é ensino para vocês. Para mim foi um grande ensino isso. Vocês já viram aqueles casulos da borboleta? Que ele fica criando, né? Então, tinha um homem que ele tinha perto da garagem dele, ele viu que nasceu um casulinho ali, tinha um casulinho ali. E ele foi olhando aquilo, foi cuidando, foi observando. Antes do casulo ainda era só uma larvinha, né? Que depois vai se formando o pupo, que chamam, que forma em volta da borboleta. É pupo, né, amor? É pupo. Aquele casulo que forma. É, né? É pupo, então tá, obrigada. Aí ele foi vendo formar aquilo lá, foi formando, e ele olhando, observando. Cada dia de manhã, pela manhã que ele ia sair de carro, ele olhava ali, o casulinho estava ali. Aí, daqui a pouco, passou um tempo mais, ele começou a olhar aquela borboleta ia sair. E ele começou a ficar empolgado com aquilo, né? Nossa, borboleta, vou ver a borboleta, que cor será? Começou a ficar empolgado com aquilo. Aí ele saía e via, finalmente, a borboleta estava lá, tentando sair. No outro dia, do mesmo jeito, a borboleta tentando sair. Terceiro dia, mesma coisa. Ele começou a ver aquela borboleta se espremer, tentar sair. Quarto dia, do mesmo jeito, ele falou assim, não, alguma coisa aconteceu com esse negócio, eu vou dar uma ajudinha para essa borboleta. Foi lá, pegou a tesoura da cozinha dele e vou dar uma picadinha aqui para ajudar, porque ela está com dificuldade de sair do casulinho ali. Passou alguns dias depois, ele foi ver, essa borboleta estava no chão, ela conseguiu sair, mas não podia voar. Porque aquele processo de espremer para sair do casulo gera uma lubrificação que é essencial para as asinhas dela ficarem fortes e voarem. E não teve aquele. O que ele fez? Ele procurou um atalho. Gente, isso é muito sério, às vezes a gente faz isso na nossa vida. A gente quer apressar algumas coisas e até consegue, mas olha que preço. A borboleta nunca mais voou, morreu. Porque ela poderia, se ele tivesse tido um pouquinho mais de paciência, deixasse Deus fazer do jeito que Ele faz, a natureza, né? Ela com aquele esforço, ela teria ficado forte nas asinhas, fortalecido as suas asinhas, aquilo lá secava e ela ia voar linda, maravilhosa, e daqui a pouco gerar frutos. Ela não gerou fruto, morreu ali. Então, isso é triste, né? A gente perceber isso. Quando tentamos ajudar Deus, nós, na verdade, estamos sendo arrogantes. Gente, quando a gente tenta ajudar Deus, a gente é muito arrogante. Você acha que Ele, o Senhor, o dono do universo, não sabe o que está fazendo?
Ele sabe muito mais do que a gente, do que Ele está fazendo. Então, a gente precisa ter essa consciência de quem é Deus na nossa vida. E confiar que Ele tem o melhor projeto para nós, né? Como a gente já vai ver no Romanos aqui. Nós estamos sendo arrogantes e estamos com isso dizendo que Ele não sabe o que está fazendo. Olha como a gente é arrogante, gente. Mas Ele é o soberano e nos diz em sua palavra que todas as coisas cooperam. André, por favor, Romanos 8, 28 e 29. Quando a gente começa a crer na palavra, é maravilhoso. Olha lá, gente. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Em algumas coisas Ele age? Em todas. Obrigada. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. Ele age para o mal em alguma vez? Não. Então, gente, olha aí, ó. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quem aqui ama o Senhor? Amém. E dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Eu gostei muito eu vi esses dias, acho que a Valnice Milhomens, não sei se vocês conhecem ela, gostam dela, eu gosto muito dela. E ela deu uma explicação desse texto que eu achei maravilhoso. Eu falei assim, eu vou plagiar a Valnice Milhomens. Não sei se eu posso fazer isso, né? É a palavra, né? Mas olha o que ela fala, que eu achei muito interessante. Esse é o propósito do processo. Para sermos a imagem do seu Filho, portanto, o propósito é que eu seja. Por que é esse processo? Um reflexo de Jesus. Esse texto em Romanos 8 está dizendo isso. Qual é o propósito, né? Que todas as coisas cooperam para o bem. Por que todas as coisas cooperam para o bem? Porque existe um propósito por trás disso. E o propósito é que nós sejamos a imagem do seu Filho. Que eu seja um reflexo de Jesus e manifeste caráter. E manifeste o caráter de Cristo. Por causa desse propósito, todas as coisas que me acontecem, Deus usará para que esse caráter de Cristo seja formado em mim. E Deus usará para surgir coisas novas na minha vida, para que eu me conforme, tenha o formato do caráter de Cristo. É uma forma, e eu entro nessa forma, formando o caráter de Cristo. Não é maravilhoso? Essa forma é o caráter de Jesus, é ser a imagem de Jesus. E agora nós vamos entrar na história. Isso aí foi só uma introdução para a gente começar a história que eu vou contar. A gente vai passear muito pela Bíblia hoje, porque tem muitos textos que eu vou usar aqui conosco. Gênesis 37, por favor, André. 37, 1. A história maravilhosa que eu amo de paixão, essa história de José. Amo essa história. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história. Bom, o André vai passando ali para vocês, porque está muito pequenininho para eu alcançar lá para enxergar. Então, eu vou ler aqui, ó. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos. Então, notem aí quantos anos ele tinha. Vocês vão ver o processo maravilhoso na vida dele. Ele tinha 17 anos. Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, que eram as mulheres do pai dele, lá, que na época podia, né? E trazia más notícias deles a seu pai. Imagine se eles gostavam, né? Ele ia lá e contava que eles faziam arte. Ele era o fofoqueiro da família. Contava tudo para o pai. Israel amava José mais do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os outros seus irmãos, odiaram-no. E já não podiam falar com ele pacificamente. Então, quer dizer, os irmãos dele tratavam ele muito mal. E José teve um sonho e o contou a seus irmãos. Por isso odiaram ainda mais. Pois lhes disse:
ouve, peço-vos esse sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe levantou-se, ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Então lhe disseram seus irmãos: tu deverás reinar sobre nós? Tu deverás ter domínio sobre nós? Por isso, tanto mais odiavam, por causa dos seus sonhos. Não é assim, às vezes, os próprios irmãos da gente querem apagar o nosso sonho, querem destruir os nossos sonhos. Odiavam mais por causa do sonho e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos. Eis que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou o seu pai e os seus irmãos, o seu pai o repreendeu, dizendo: que sonho é este que tiveste? Viremos eu, a tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos em terra perante ti? Seus irmãos, pois, o invejavam mais, e seu pai, porém, guardava no coração. O pai dele, na verdade, ele acreditou naquela palavra, ele percebeu, teve uma percepção ali. A Bíblia não diz isso, mas fala que ele guardou no coração, né? Então, por ele ter guardado no coração, dá a entender que ele realmente acreditou naquilo que ele estava falando. Guardou no coração, mas falou para ele, repreendeu ele, porque ele já tinha percebido que os irmãos queriam judiar dele. Enfim, o que os irmãos dele fizeram? Os irmãos dele, para apurar aqui a história, que eles queriam matá-lo. Aí chegou uma situação lá, que o pai dele falou assim, eles saíram, os irmãos, eu vou ler que é mais fácil, peraí. Ora, os seus irmãos foram apacentar o rebanho, no 12 agora, tá? De seu pai em Siquém. Disse Israel a José: não apacentam os seus irmãos em Siquém? Vem e te enviarei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai, vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. O homem encontrou José, que andava errante pelo caminho, e perguntou: o que procuras? Enfim, ele estava ali, a família, os irmãos dele estavam lá, levando gado para comer pasto lá em Siquém, e não tinha muito pasto ali, de certo, e eles foram um pouquinho mais longe, distante, eu até anotei aqui por curiosidade, 19 quilômetros de Siquém, que era Dotã. E o José se perdeu, porque daí ele chegou ali, não estavam ali, o que ele fez? Aí o homem percebeu que ele estava perdido e perguntou o que ele estava procurando. Daí ele falou: eu estou procurando meus irmãos que estão apacentando e tal, o gado. Aí ele falou assim: olha, eles foram para Dotã. Eu escutei eles falando que, isso está tudo ali na Bíblia, tá? Eu escutei que eles estão indo para Dotã. Eram 19 quilômetros dali de Siquém. Aí eles foram, e realmente ele viu os irmãos de longe. Mas os irmãos dele viram ele antes. E os irmãos viram ele vindo com a capa colorida, e o que os irmãos planejaram no coração? Olá, lá vem o sonhador. Olha a raiva, né? Lá vem o sonhador, lá vem não sei o quê. E começaram a pensar, e pensaram mal. Tudo começa no pensamento, né, gente? Tudo começa no pensamento. Aquilo que você pensa e você fala com a tua boca é o teu destino. Então, eles começaram a pensar mal dele. E começaram e falaram assim: não, vamos matá-lo. E nós dizemos para nosso pai que algum animal feroz matou ele, estraçalhou ele e pronto. Aí quando ele foi chegando perto para saber dos irmãos, arrancaram. O Rúben foi ao contrário, ele não queria. Não vamos matá-lo, jogue num poço sem água, deixa ele lá. Porque na intenção, no coração de Rúben, o que ele queria fazer? Ele queria, depois que os irmãos se acalmassem, ele ia lá, tirava o menino e ia mandar ele de volta para o pai. Isso diz a palavra, que ele ia fazer. Mas ele não fez isso, porque não deu tempo. Ele chegou ali, o menino foi tirar a roupa dele, de José, a capa dele, e lançaram ele no poço. Deixaram ele no poço. E o Rúben, com certeza, não estava ali por perto, e vinha vindo uma comitiva de ismaelita. Eles iam passar por aquela região e estavam levando especiaria para vender para o Egito. Aí um deles, que agora eu nem lembro qual que é, um dos irmãos dele falou assim: vamos fazer o seguinte, em vez de matar o nosso irmão, vamos pegar e vender ele para os ismaelitas, ainda a gente ganha dinheiro com isso. E foi o que fizeram. Pegaram José. Eu imagino o coração de José, gente. Só vocês imaginarem o irmão de vocês, né? Pode ser o irmão de igreja, mas ali é irmão de sangue mesmo.
né? Foi pegando ali, o irmão pegou ele e pôs ele como escravo, vendeu ele como escravo para os ismaelitas. Aí ele chegou lá no Egito, aí o servo depois, o Potifar comprou ele para levar para o Egito, ele ficou servo, ficou sendo escravo, foi vendido como escravo mesmo, né? Mas uma coisa interessante que fala assim e Deus era com ele. Olha que lindo. Por mais que ele estivesse em situação difícil, né? Como que você pode pensar? Como que a gente pensa hoje em dia? Não, mas se Deus está comigo, eu não vou passar nenhuma dificuldade. Se Deus está comigo, eu não vou passar prova. Eu não vou passar prova nenhuma. Quem que disse isso? Onde que está escrito isso na Bíblia? Não está dizendo que você não vai passar prova, né? Não sei se seria essa palavra. Não está dizendo que você não vai passar dificuldade. Mas só que nós estamos entendendo o quê? Que para essa dificuldade existe um propósito. Assim como nós vamos ver que também que essa dificuldade que José estava passando, existia um propósito. Amém? Aí Gênesis 39, 1, ele chega lá, ó. José foi levado ao Egito, Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José. Olha que lindo ali. É isso que diz a versão? O Senhor era com José. Olha lá, ó. Que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Então o Senhor prosperava ele. O Senhor estava com ele. E ele tornou-se próspero. Vendo o seu senhor, daí o que aconteceu? Ele foi levado na casa de Potifar, e o Potifar, que não era bobo nem nada, ele olhou, tudo que José colocava a mão, prosperava. Ele falou assim, eu quero esse menino sempre comigo, perto de mim. Só que olha a malignidade de novo na vida dele. Uma coisa vocês podem aprender, onde Deus tem mais propósito, é onde vocês vão passar mais luta. Pode ter certeza disso. Né? Onde Deus tem mais propósito, é ali que você vai ter mais luta. No caso, qual era o chamado dele? Vocês já vão ver daqui a pouco que ele ia reinar sobre todo o Egito. Então, ele foi forjado todo nesse processo aí, estava forjando José, estava forjando ele para reinar. Ele ia reinar, Deus sabia, ele não sabia de nada, estava passando por tudo aquilo com uma dificuldade danada. Aí, quando ele começou, ele estava começando a ficar senhor de tudo dentro da casa do Potifar, foi dado a ele isso, essa ordem, né? A única coisa que ele não tinha acesso, era a mulher de Potifar. E o que aconteceu? Onde que foi o tratado dele? A mulher começou a dar em cima dele, porque a Bíblia fala que ele era um jovem belo, ele era um jovem bonito, de porte. Ele tinha 17 anos, estava no vigor do auge da sua mocidade. Claro que ele devia ser bonito mesmo, né? Devia ser forte, sarado, né? Aí a mulher espichou o olho para ele. Começou a espichar o olho, e não foi nenhuma nem duas, e a mulher falava para ele, e ele falava para a mulher, aliás, olha, até bem interessante, eu vou ler isso aqui para vocês. 39. Depois dessas coisas, né, ora, José era formoso de porte e de semblante, ó. A Bíblia diz que ele era formoso. Depois dessas coisas, a mulher do seu senhor pôs os olhos em José. E lhe disse, deita-te comigo. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor, estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que se passa na casa, e entregou nas minhas mãos tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é a sua mulher. Como, pois, posso cometer, isso é maravilhoso, olha a consciência que ele tinha de Deus com ele. Como posso cometer esse tão grande mal e pecar contra Deus? Ele não falou contra Potifar. Ele falou assim, pecar contra Deus. A consciência que ele tinha, que era Deus que cuidava dele, que é toda a graça que vinha para revelações, para outras coisas, conforme a gente vai ver, e para prosperar tudo que estava em volta dele, era o Senhor. Ele reconhecia isso. Então, ele não estava... Lembra que a gente falou, esses dias atrás, até a gente falou, que tudo que você for fazer, faça para o Senhor. É com esse coração. Você não está fazendo para o teu patrão. Você não está fazendo para o teu chefe ver, para o teu líder ver. Não, gente, essa é a motivação errada. Faça para o Senhor, que aí não tem erro. É Ele que vê, é Ele que dá a recompensa. Porque tem recompensa. E, embora ela estasse com José dia após dia, ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela, ou estar com ela. Certo dia, ele entrou na casa para atender os seus deveres, e ninguém dos da casa se encontrava presente.
Ela o pegou pela capa, agarrou ele mesmo, literalmente. Agarrou ele ali, dizendo, deita-te comigo. Mas ele deixou a sua capa nas mãos dela e fugiu, escapando para fora. Aí ele fugiu. Aí ela estava com a capa dele na mão, maligna, né? Começou a gritar na casa, socorro, socorro, ela mentiu, dizendo que ela estava sendo, que ele queria agarrá-la. Ela inverteu toda a história para contar para os funcionários lá, para os empregados, e quando o marido dela chegou, ela contou também para ele. Esse hebreu que você trouxe, esse escravo hebreu, como é que ele fala? Usa um termo bem interessante aqui. Vede, trouxe-nos meu marido, esse hebreu, para nos insultar. Ela usou essa palavra, insultar. Se achou insultada por ele. Ela ficou insultada porque ele não deu bola para ela, essa é a verdade, né? Mas, em todo caso, ali, foi o que ela falou, e o marido dela, claro, a mulher dele falou, o marido acreditou na esposa. E o que aconteceu? Mandou José para a prisão. Tá? Então, adiantando um pouquinho lá. Na prisão, isso está em Gênesis 40, depois se quiserem acompanhar, tá? Na prisão, ele também ele era tão excelente em tudo que ele fazia. José, isso ensina muito, gente, eu não sei quanto a vocês, porque para mim me ensina muito. José era tão excelente naquilo que ele fazia, que mesmo dentro da prisão, ele fazia tudo com excelência, tudo maravilhosamente bem, que ele foi posto como chefe do pessoal da prisão lá. E dentro dessa prisão estava um copeiro e um padeiro, que eram do rei, diretamente do rei, né, do faraó lá. E passou um tempo, ele ficou preso lá um tempo, e esse copeiro e esse padeiro tiveram sonhos. Depois vocês podem lá ver o que era o sonho lá, sonharam com uva, com umas coisas aradas, e vieram comigo, estavam inquietos os dois, estavam inquietos, e José percebeu o semblante deles inquieto. E José perguntou para eles, escuta, por que está caindo o semblante de vocês assim? O que está acontecendo? Daí ele disse, nós tivemos um sonho. Um sonho, então me conta o sonho. E contou o sonho. E o copeiro contou o sonho dele, e o padeiro também contou o sonho dele. E José falou que dentro de 3 dias, o copeiro ia voltar a servir vinho para o rei, e o padeiro ia morrer, ia ser enforcado. No original, até achei bem interessante, que eu estava pesquisando, é escapelado, sabe o que é isso? Eles punham dentro num pedaço de pau, assim, a pessoa, para apodrecer, os bichos virem comer. Coisa horrível, né? Mas foi isso que aconteceu com ele. Tá? Então, ele acertou no sonho, e quando ele estava saindo, daí, os 2 saíram e foram se apresentar perante o rei, o faraó. Quando eles foram se apresentar, o José falou para um deles, falou para os 2, na verdade, só que um deles morreu, né? Lembra-te de mim quando você estiver falando com o faraó. Fala bem de mim. Porque ele fala assim, olha, eu não fiz nada, meus irmãos me venderam. É até triste essa hora que você até quase chora quando você lê essa parte. Porque ele fala assim, meus irmãos me venderam, eu sou totalmente inocente, vim parar aqui. Mas eu não fiz nada, nem para o faraó, nem para os meus irmãos, e estou aqui preso. Fala para o faraó isso. Quer dizer, lembra de mim. Ele estava ali, né, instando com eles, pedindo, por favor, lembra de mim, fala para o faraó que eu estou inocente. E aí, eles foram lá, o padeiro foi enforcado, como José tinha falado no sonho, a interpretação, e o copeiro foi restaurado. Passaram-se quanto? Ele lembrou dele, gente. 2 anos, José ainda continuou ali, fiel, firme, fazendo aquilo que Deus estava colocando na mão dele para fazer. E o copeiro esqueceu completamente dele. Voltou a servir vinho para o rei. Você sabe que os copeiros serviam vinho, eles tomavam um golinho de vinho, se eles não morressem, o rei, eles davam para o rei, né? Era assim, esse era o papel do copeiro. Bom, né, Sandro? Tomar um vinho. Essa parte é boa. Para ver se não era envenenado, porque muita gente queria envenenar os faraós na época, né? Tá. Passaram 2 anos, a Bíblia diz que passaram-se 2 anos. 41, preciso dizer, Passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio.
Então, Faraó também teve um sonho. Do rio subiram as vacas formosas à vista e gordas. Vocês conhecem a história de José, né? Vocês conhecem toda a história. Então, eu não preciso ler toda aqui para vocês. Aí ele teve esse sonho e estava inquieto. E nisso que ele estava quieto, quando ele o copeiro foi servir o vinho para ele, o copeiro perguntou para ele o que estava incomodando ele. Aí ele falou do sonho, que tinha um sonho. Aí alô? Beleza. Aqui está um pouquinho a gente podia até falar sem microfone, né? Agora até me perdi onde é que eu estava. 2 anos, né? 2 anos. Aí que o copeiro se lembrou do faraó. Quando o copeiro se lembrou, o faraó mandou chamar José. E é tão interessante que ali fala que José se barbeou, se banhou. Quer dizer, você não se apresenta de qualquer jeito na frente de uma autoridade, né? Se banhou e foi lá ter com o faraó. E ele realmente falou que era um sonho, que eram 7 anos de vida, que ia ter 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vaca magra, né? Ia ter essa parte aí. E o faraó gostou tanto da interpretação do sonho dele, que o faraó colocou ele por... como é que é o nome que a gente fala? Não é supervisor. Governador. Governador de todo o Egito. De governador. Então, olha só, o processo de José. Ele estava lá com 17 anos e já tinha passado um tempo, ficou na cadeia. Quando ele falou o sonho para o faraó, ele já estava com 33 anos. O faraó colocou ele como governador e ainda deu uma esposa para ele. E com essa esposa ele teve 2 filhos. Ele teve 2 filhos, que é Efraim e Manassés, né? Os filhos deles. E nesse meio tempo que ele estava ali, passaram-se, deixa eu ver se eu me perdi aqui. Versículo 16 nos mostra como é que ele passou esse processo. 41:16. Respondeu José a Faraó: isso não está em mim, mas Deus que dará uma resposta de paz para o faraó. Quer dizer, ele continuou sempre confiando em Deus durante todo o processo. Todo o processo dele, ele continuou confiando em Deus. Gente, eu não sei se vocês percebem isso, mas eu começo a ler essa história assim, dá até uma agonia. Como ele confiava plenamente de que Deus ia reverter isso na vida dele. Porque ele continuava sendo excelente em tudo o que fazia, ele não reclamava e ainda glorificava Deus em tudo. Tanto que Faraó, ele falou do sonho, ele falou assim, não, isso aí quem faz é Deus, Deus na minha vida, não sou eu não faço nada. Quem faz na minha vida é Deus. Então ele confiava plenamente em Deus. Eu acho maravilhoso isso, né? E aí em Gênesis 42, mostra que os irmãos de José desceram o Egito. E dali passou mesmo mais um tempo, mais 1 ano e pouco, 2 anos, a fome assolou o Egito. Quando a fome assolou o Egito, acabaram-se toda a comida. Os irmãos de José foram obrigados a sair da onde eles estavam, que era Canaã. Eles saíram de Canaã e vieram para o Egito, porque ouviram falar que no Egito tinha comida. Aí eles vieram lá e José viu que eram os irmãos, mas eles não reconheceram José. Tão interessante isso, né? Passaram-se mais de tanto tempo já, 30 anos, eles não reconheceram o irmão. Mas, enfim, Gênesis 42 fala isso. Tendo ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda algum desastre. Quer dizer, ele gostava dos 2 filhos mais novos, né?
Ele gostava do José e gostava de Benjamim. Como ele achava na cabeça dele, Jacó achava que José já estava morto, ele estava com medo de perder também Benjamim. E a história vai seguindo, e eles chegam lá no Egito. Aí eu acho que vocês conhecem toda a história, que eles são confrontados lá diante de José. José recebe eles, não se apresenta, não fala nada para eles, né? E dá comida para eles. Daí, quando ele dá comida, dá todo o trigo, o cereal que ele tinha, encheu a sacola deles e mandou eles embora. Quando eles chegaram no meio do caminho ali, não era meio do caminho, é um pouquinho para frente, eles foram abrir as sacas deles e viram que todo o dinheiro que eles tinham levado para comprar a comida lá no Egito estava dentro do saco. José devolveu para eles. Então, como José ainda foi bom para eles, né? Devolveu para eles e eles voltaram. Eles eram honestos, né, nesse ponto, porque eles voltaram para devolver para Faraó. Olha, não sei o que aconteceu, mas todos nós abrimos as sacas, aí são 11 sacas, aí 10 sacas, a gente abriu as 10 sacas e as 10 sacas têm dinheiro. Né? Falou para ele, não, é nós que demos mesmo, assim, resumindo assim, nós que demos, e eles foram levar para o pai. Tá? Foram lá. Gênesis 45, José se dá a conhecer. Então, resumindo a história aqui, quando ele volta, ele chama eles e fala para eles, né, que ele era o irmão dele. E fala para ele dá uma choradeira, ele chora muito, se encontra com os irmãos e chora e tal. E aí vem o pai, manda chamar o pai. Aí, para resumir aqui para vocês, o pai também vem e se abraçam, né? Os filhos se abraçam. E Faraó foi tão bom ainda que mandou as carruagens para buscar o pai. Não deixou eles irem a pé no deserto lá, né? Mandou a carruagem para eles, pôr as mulheres, as crianças. E trouxeram tudo lá que ele tinha e foram parar na melhor terra que tinha lá, que é Gósen. Então, olha só, por que aconteceu tudo isso? Porque ele esperou o processo. Ele viveu todo esse processo. Chegada de José abençoa os filhos. Daí o pai dele, ele encontra o pai, abraça, chora, apresenta os filhos, né? Que ele tinha 2 filhos, apresentou. E versículos 50 ao 15, que é todo esse propósito dessa história nossa aqui. 50, 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já estava morto, porque daí o Jacó tinha morrido, tá? Morreu lá. Ele viveu 130 anos. Vendo os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos? Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte. Assim direi a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos judeus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: somos teus servos. Lembra do sonho? Eles se prostraram diante dele, como ele tinha sonhado quando ele tinha 17 anos. Aqui ele tinha 40. Aqui ele estava com 40 anos. Respondeu-lhe José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Isso é maravilhoso, gente. Acaso estou eu no lugar de Deus? Eu acho lindo isso. O coração que se rende ao processo entende que em tudo há um propósito e não julga seus irmãos. É lindo demais, né? Acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Entenderam? Esse que foi o propósito. O propósito foi, tudo isso que ele passou, todo esse processo que ele passou, tinha um propósito. Era ele reinar em vida, para salvar toda uma nação. Não só uma família, mas salvou toda uma nação. Ele salvou a nação inteira. Então, quando acontecem os propósitos na nossa vida, os processos na nossa vida, vamos aprender a amar esses processos. A gostar. Não só de chegar na viagem, né? É tão bom. Não sejamos como criança. A criança que a gente põe no carro, as crianças, não sei de vocês, né? Os nossos era assim. Quando põe no carro as crianças, mãe, está longe? Mãe, está longe? Já vai chegar? Mãe, já chegou? Já chegou. E aquele negócio ia, 2 horas de viagem, 3 horas de viagem, as crianças não têm paciência. Isso é para criança, a criança não tem paciência. Mas o adulto sabe, não precisa se preocupar só que vai chegar. Ele pode curtir a paisagem.
né? Aprenda a curtir a paisagem. Então, amados, o que Deus nos revela aqui é a importância de nos submetermos ao processo, confiando que Ele é soberano, sabe o que é melhor para nós, conforme Isaías 55, lá, por favor, André. 8 e 9. Está acabando, gente. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém, queridos? Então, entendendo isso, vamos praticar esse princípio para nós. Vamos ser mais generosos e amorosos conosco nesse tempo de processo. Todos nós aqui estamos num tempo de processo. Nós não podemos julgar um irmão. A Lívia está num processo diferente da Vera. A Vera está num processo totalmente diferente da Antônia. E assim, um por um, se fosse para falar aqui. Nos nossos irmãos de grupo familiar. Às vezes a gente implica com um, implica com outro, né? Isso é do ser humano. Só que se a gente entende que cada um está dentro de um processo, isso não acontece aqui, né? Só lá na China. Nessa aba não acontece de implicar com o outro, né? Nos grupos familiares. Né? Não acontece. Tá. Só que se a gente entender que cada irmãozinho nosso amado, que Deus colocou, porque cada um, Deus colocou nesse grupo que você está. Foi Deus que colocou. Não foi homens que colocam, é Deus. Por quê? Porque a Antônia tem alguma coisa que a Vera precisa aprender com a Antônia. E a Vera tem alguma coisa que a Antônia precisa aprender com ela. E assim a multiforme graça de Deus vai acontecendo, elas vão crescendo juntas, todo mundo junto. Agora, se a gente começa a implicar com a ovelha ou com o irmão do grupo, a gente começa a implicar, o que isso vai acrescentar na nossa vida? Nós vamos atrasar o processo deles ou o nosso? Nosso, exatamente. Nós vamos atrasar a nossa vida, o nosso processo, não o processo do irmão. Então, vamos ser mais amorosos, como eu estava dizendo, conosco mesmo, durante esse processo que nós estamos passando, cada um no seu, e com o irmão também. Vamos ser mais amorosos. Se a gente puder ajudar, amados, se você vê alguma coisa que é digno de crítica, não critique, nós não estamos aqui no lugar de Deus. Né? O próprio José falou ali, estou eu, por acaso, no lugar de Deus? Nós também não estamos no lugar de Deus aqui para julgar o irmão. Nós não temos esse papel. Não cabe a nós. Vai cuidar da tua vida. Bem sério. Vai cuidar, olha para você, o que você precisa melhorar em você. Não fica julgando o irmão. Né? Então, se for para julgar, ora por ele. Ora por ele. Tá? Aí vocês vão crescer, todo mundo junto. Que Deus te colocou ali para isso. Vamos ajudar o melhor que possível. Não estamos aqui para julgar. Isso só atrasa o nosso processo. Se não podemos ajudar, fechamos a boca e oremos pela pessoa. Tristemente, olha só essa frase. Somos o único exército que mata os seus próprios soldados. Cada vez que a gente fala do irmão, cada vez que a gente julga o irmão, nós somos o exército de Cristo. Nós estamos matando ele. E não é só da nossa igreja, é de todas as igrejas. Somos irmãos. Né? O processo nos prepara, assim como José, para reinarmos em vida. Como que a gente quer reinar se a gente não governa nem a nossa boca ainda? Todo domingo o pastor fala aqui, em minha boca está o poder da vida e da morte. Eu tenho certeza absoluta no coração que durante a semana você fala alguma coisa que não era para falar. Ou pensa alguma coisa que não era para pensar. E olha que a gente está aqui, ó, todo domingo, falando. Todo domingo. Né? E mesmo assim a gente cai. Mas então, tenha paciência com esses processos. Não fique se julgando também. Se perdoe e segue em frente. Nós vamos conseguir, amém? Aprendamos com José. E vamos ver cada pessoa, cada situação adversa como um degrau para a nossa escalada. Pois assim é mesmo, como seremos experimentados se queremos... Como seremos experimentados se queremos pular o processo e nos livrar logo da situação? Às vezes Deus coloca umas ovelhinhas no grupo que não é fácil, né? E não é mesmo, né? Mas aí a gente vai querer pular o atalho? A gente vai querer pegar atalho? A gente ora para a ovelha sair do grupo? Não, meus irmãos. Senhor, o que o Senhor quer que eu cresça nessa pessoa aí? Porque aí, ali está o meu tesouro. Ali tem pérola escondida. Né? José entendeu ao longo do processo que toda a maldade, entre aspas aqui, dos seus irmãos, era, na verdade, pérolas escondidas.
disfarçadas de bênçãos. Eram bênçãos que levou ele para o trono. Eram bênçãos que levou ele para o trono, para salvar toda uma nação, conforme eu já falei. Meu desejo é que essa história inspire o seu coração, como inspirou o meu, e que possamos viver os processos em nossa vida com otimismo, paz, alegria e perseverança, confiando que Ele reverte toda maldição em bênção, toda situação adversa em bênção. Amém? Aqui eu falei para vocês de perseverança. Aqui perseverança, eu até coloquei aqui para vocês verem. Ó. Perseverar é empurrar para um novo começo. Olha que lindo. Então, quando a gente persevera numa situação, quando a gente persevera num trabalho, quando a gente persevera num casamento, quando a gente persevera em qualquer situação, a gente está empurrando para um novo começo. E o que acontece com a maioria das pessoas? Elas não alcançam esse novo começo porque elas desistem. Então, não alcançam sucesso, não alcançam maturidade, estão numa igreja, dali 6 meses, não é para mim essa igreja. Deus me disse que essa igreja não é para mim. Você acha que Deus é um Deus psicopata, que um dia ele tem uma ideia, outro dia ele tem outra? Não, meus amados irmãos, crie raiz ali. Se você tiver uns 3 anos ali, aí você não gostar, daí você pode dizer, ok, agora eu já criei raiz, não é para mim, ok. Sai numa boa, sai abençoado, sai certa, tudo certo. Mas fica 6 meses, não deu tempo de 6 meses você conhecer o pessoal, a visão, como é que a pessoa caminha. Isso é qualquer igreja, não estou falando só da nossa. Aqui a gente ouve muito isso, né? Vem visitantes aqui, que chegam para nós e falam assim, a gente está só visitando. Quanto tempo que vocês estão visitando? Faz uns 2 anos que a gente não está em igreja. Gente, 2 anos visitando igreja, podia estar numa só e criando raiz. Crie raiz. A gente viu lá na floresta, quando a gente mostrou as fotinhas ali, né? A Rose chegou, mas depois não viu, a gente mostrou bastante fotinhos aqui do presente. E lá a gente viu árvores centenárias. E uma das árvores, ela estendeu tanto as suas raízes, eu até fiz um videozinho, eu ia passar aqui, mas achei que ia demorar muito. Ela estendeu a sua raiz tanto que hoje as raízes dela servem de escada para as pessoas subirem. Nós subimos por essas raízes. Criou raiz. Crie raiz, porque só criando raiz você vai ser bênção. Criando raiz, aprendendo com o processo, você vai ser bênção. Né? Então, perseverar, empurrar para o novo começo. Do latim vem perseverare, manter-se firme, persistir. Totalmente, e severos, sério. Então, manter-se firme seriamente. Isso é perseverar. Olha que maravilhoso. E no hebraico, permanecer em vez de fugir. Então, perseverar no hebraico é permanecer em vez de fugir. Então não pegue atalho, persevere. Em nome de Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Recebe essa palavra? Foram edificados? Prossigam mega abençoados então, queridos. Glória a Deus. Desculpa, queridos, eu vou orar. Pai Celestial, Pai de toda graça, Pai de todo amor, obrigada, Senhor, por essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar com a igreja sobre processo. Que cada um aqui, Senhor, que cada um aqui entenda o processo que está vivendo e não queira fugir e escapar dele, que aprenda, Senhor, que esses momentos, essas etapas que eles estão atravessando são para levar eles a galgar coisas maiores e melhores, em nome de Cristo Jesus. Todo esse processo, nós queremos abençoar a igreja com esses processos, abençoar com entendimento, abençoar com graça, para que possam viver de forma mais tranquila, com o entendimento aberto, Pai, em nome de Jesus, com a consciência de que tudo que eles estão passando, eles não estão passando sozinhos. O Senhor está com eles em cada etapa, está com eles, está comigo, está conosco, está com a igreja, em cada etapa do processo. Assim como a nossa igreja, Pai, nós estamos estendendo as raízes, nós estamos firmando as raízes, nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui, e nós te agradecemos por isso, porque nós sabemos que o Senhor está, assim como estava com José, em cada passo da jornada o Senhor está conosco. Paizinho querido, nos ensina verdadeiramente a amar o processo, a amar a jornada, não só pensar no resultado, mas saber que o Senhor é um Deus de processo. O Senhor está em cada etapa desse processo para nos levar à vitória. Cada um de nós levar a vitória que o Senhor tem. Nós queremos dizer sim para o Senhor. Queremos dizer sim, que nós nos rendemos, Pai, ao teu processo. Pega na nossa mão, nos capacita, nos leva aonde o Senhor quer levar.
como nós contamos, Pai, se o mar se agitar, nós estendemos a mão e o Senhor está ali para nos segurar. Em nome de Cristo Jesus, assim é. Declaramos uma semana maravilhosa, uma semana abençoada, uma semana onde haverá os encerramentos dos grupos familiares, a brincadeira do elefante branco. Declaramos um tempo glorioso, maravilhoso para todos nós. E também no dia 25, lá nosso encerramento de final de ano, Pai. A tua graça, o teu favor em cada momento conosco. Nós já declaramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.